Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma live do Manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda nessa manhã. Hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. Estamos aqui no terceiro dia da semana, não é verdade? Primeiro é domingo, segunda é segunda. Hoje, no terceiro dia da semana, juntos para começar o nosso dia na presença de Deus. Bom dia, Denise Souza, o Senhor te abençoe. Ana Paula Santos Melo, o Senhor te abençoe. Nilda Ramos, Deus te abençoe. Meu amigo Ramon Martim, nessa manhã, seja o Senhor o guia do nosso dia, seja o Senhor a bênção do nosso dia. Deus abençoe Deise Teodoro nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. A leitura de hoje, o Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 7. Nós estaremos meditando por alguns minutinhos em Marcos capítulo 7. Amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Reuniu-se em torno deles os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, pois os fariseus e todos os judeus, se não lavavam a mão cuidadosamente, não comem, cumprindo a tradição dos antigos. Quando voltaram do mercado, não comem se não se lavarem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, as vasilhas de metal e as camas. Perguntou-lhes, pois, os fariseus e escribas: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem com as mãos impuras? Ele lhe disse: bem profetizou o profeta Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas e preceitos de homem, deixando os mandamentos de Deus, guardai as tradições dos homens. E disse-lhe: encontrais uma boa maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldiceu seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta dedicada ao Senhor, nada mais lhe deixeis fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalideis assim a palavra de Deus pelas vossas tradições que vós mesmos transmitiste, e fazei muitas coisas semelhantes a esta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém, amados irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos e bem-vindas nessa manhã, ao Manhã com o Evangelho de hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida da Cleide Luiz, a Patrícia Alexandrino, Luciana Carvalho. Deus abençoe a vida de cada um, de cada uma nessa manhã. Minha amiga Dora, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E todos e todas que estão aqui nessa manhã assistindo essa live. Gente, Jesus aqui ele entra num diálogo com os fariseus.
Jesus aqui ele começa a ser confrontado pelos fariseus e alguns escribas e termina confrontando. Porque eles não... Irmã Cirlei também. Irmã Cirlei, depois me dá notícias da operação da sua filha, por favor. Filha ou nora, agora me falhou a memória. Ele começa sendo confrontado e ele termina confrontando. Porque eles, por mais que eles tentavam confrontar Jesus acerca da lei, eles não conseguiam. Porque a lei do Senhor, ela é perfeita. Quem é que estava ali no monte do Senhor quando Moisés recebeu a tábua da lei? Ou pelo menos 10 mandamentos. O próprio Jesus. Como é que alguém vai conseguir discutir, dialogar de algo acerca de quem fez? Foi Jesus que fez as leis. Foi Jesus que entregou os mandamentos na pessoa do Pai. Não havia como aquelas pessoas se darem melhor do que Jesus no diálogo, porque o próprio Jesus era a lei. E o interessante é que quando eles vão dialogar com Jesus, amados irmãos, eles não dialogam questionando a lei em si, os mandamentos em si. Eles questionam Jesus acerca das tradições que os discípulos não seguiam. Tradições essas deixadas por Deus? Não. Tradições criadas por homens e inserida na lei de Deus. Era tão interessante, amados irmãos, irmãs, que eles davam muito mais valor à tradição criada pelos homens do que dos mandamentos vindos do céu. Eles questionaram por que os discípulos comeram sem lavar as mãos. Eles questionavam por que os discípulos não faziam os rituais que eles faziam, não porque era uma ordem divina, mas porque era uma tradição deles. Eles mesmos criaram isso. E aí Jesus vai confrontar. É aonde Jesus entra para mostrar que mais vale obedecer à voz de Deus do que a tradições humanas. É aonde Jesus, querido, vai dizer, olha, vocês usando o texto, né, do Antigo Testamento, Jesus vai dizer, vocês buscam dos lábios, mas o coração está vazio. O que Jesus está dizendo aqui, amados irmãos e irmãs? Olha, vocês são até religiosos, mas vocês não praticam a verdadeira religião. Irmãos e irmãs, precisamos tomar cuidado nessa manhã. Eu não estou aqui pregando sobre você ter que ser um religioso. Jesus aqui está falando cuidado com a muita religiosidade. O que é muita religiosidade? Pessoas que seguem tanto as leis, as tradições, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque tem que fazer isso, mas esquece de fazer o que Jesus manda, que é o que? Amar o próximo, santificar o seu coração, perdoar, ajudar. Pessoas que estão tão preocupadas em estar todo domingo na igreja, mas esquecem que tem que perdoar o irmão. Esquece que não pode ter inveja.
Esquecem que não pode mentir. Não é sobre estar na igreja, é sobre ser igreja. Escuta uma coisa muito séria nessa manhã. Você não viu aqui nessa live, nesse 1 ano e alguns meses que nós temos conversado quase todas as manhãs, você não escuta eu aqui nessa live falando: você precisa vir para a minha igreja. Você precisa vir para a minha igreja. Você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e vir para a minha igreja. Não, irmãos. Porque o meu objetivo aqui não é que você venha para a minha igreja. O objetivo aqui da minha live, dessa live aqui que o Senhor gerou em nossos corações, é que você viva uma vida verdadeiramente de santidade. Que você verdadeiramente não viva de tradições, não porque a tradição diz que tem que comer peixe. Não porque a tradição diz que não pode passar por baixo de escada. Não porque a tradição não diz isso ou diz aquilo. Irmãos, precisamos viver o que a palavra nos manda viver. Precisamos viver o que os evangelhos nos ensinam a viver. Jesus questiona aqueles homens porque eles seguem muitas tradições. Eles seguem muitas coisas que foram ensinadas, mas muitos preceitos do céu foi deixado de lado. E nessa manhã, o Senhor está também nos desafiando. Você precisa ir muito além das tradições humanas. Se você ainda não teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, o Senhor está te convidando nessa manhã. Tenha um encontro real com Ele. Obedeça verdadeiramente o que a palavra de Deus manda, muito mais do que a instituição que você segue ou onde você serve. Sirva a Jesus. Não seja como aqueles homens que buscavam o Senhor de lábios, mas aqui, estava longe. Precisamos verdadeiramente buscar o Senhor de todo o nosso coração. Precisamos verdadeiramente buscar o Senhor de todo o nosso entendimento. Não é mais tempo de você ir, querido, numa igreja e o que falarem para você lá do ambão. Ambão é o púlpito, tá, irmãos? Seja ele na igreja cristã protestante, seja ele na igreja cristã católica, o ambão é o púlpito, a mesa da palavra. Não é mais tempo de você apenas ouvir o que alguém fala para você lá do ambão. É tempo de você, se aprofundar. O que Jesus quer comigo? O que é que eu preciso deixar nessa manhã? O que é que eu preciso nessa manhã conhecer em Deus que eu ainda não conheço? Os tempos não tá, querido, de você apenas ouvir o que os outros dizem. Não é sobre apenas você ouvir o que o pastor Cássio está falando essa manhã, você pegar esse evangelho de hoje, Marcos 7, do 1 ao 13, e lê-lo pensando em tudo que eu estou falando aqui para você, mas lê-lo para quê? Para que o Espírito Santo possa confirmar dentro do seu coração. Chega de viver as tradições porque a sua mãe era, o seu pai era, a sua bisavó era. Você tem que ser, você não tem que ser nada porque os outros foi. Você tem que ser o que Deus quer que você seja nessa manhã. Tem gente que diz: não, eu sou de tal religião porque minha mãe foi, o meu pai foi, a minha avó foi. Ei, e o que é que Jesus quer que você seja? O mais importante é a tradição, o mais importante é fazer
a vontade de Deus. É tempo do Senhor abrir os nossos olhos. É tempo de sairmos de dentro da religiosidade para viver a vontade do Pai. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que o Senhor nessa manhã possa te ajudar a você ser menos religioso e mais cristão. Seja menos religioso, mas ame mais. Seja menos religioso, mas perdoe mais. Seja menos religioso, mas não tenha pena de dar o seu dízimo. Faça a vontade de Deus. Que o Senhor nessa manhã, pelo poder que há no Evangelho do Senhor, Ele nos ensine a buscar a face de Deus. Que nessa manhã, diferente dos fariseus e dos escribas, que questionavam porque Jesus e os discípulos não seguiam tradições humanas, possamos seguir as tradições que vêm do céu, encerrando todo o ciclo de tradição humana para fazer a vontade do Pai. Que o Senhor te ajude nessa manhã e que o Senhor me ajude nessa manhã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nesse momento? Senhor, obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje nos desperta que nós não devemos ser porque os nossos pais foram ou porque a geração passada foi. Nós devemos ser o que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, quero te pedir, Senhor, não permita que vivamos de tradição humana, mas que nós possamos viver segundo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, fundamenta essa palavra em cada coração, em cada vida, para que possamos experimentar o novo de Deus. Tudo, Senhor, que for apenas meramente humano, retira de nós e nos dá o gozo da tua salvação. Pedimos ao Senhor, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, amados irmãos, que bom que você está aqui. Edileuza, um forte abraço, que o Senhor te abençoe. Minha sogra, Deus abençoe a senhora nessa manhã, em nome de Jesus. Jéssica Helena. Jéssica, tá muito engraçada aqui a sua fotinho. A sua fotinho tá entre o Ramon Martim e a Patrícia Alexandrino. Olha que bênção, a família unida na live, amém? Que Deus abençoe essa família em nome de Jesus, amém? Amados irmãos e irmãs, que bênção que você esteve nessa live. Você que vê essa live depois, todos os dias também, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que seja uma manhã de graça de Deus para a sua vida, amém? Saia da tradição humana, siga a Deus, amém? Ele é o melhor caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que bênção nessa manhã. Recebamos a bênção do Senhor para que verdadeiramente você siga para a sua missão no dia de hoje, que é fazer o bem. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, amém, as doces presença de Jesus ressurreto
Amém. E a presença consoladora do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, agora e para todo sempre. E o povo santo de Deus diz: amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, nos dando um dia muito abençoado de prosperidade e obediência a Deus. Fiquem com Deus, gente. O Senhor abençoe a vida de cada um nessa manhã. Também minha esposa, também que está assistindo, gente. Esqueci de falar da minha esposa, misericórdia, né? Também está indo ao trabalho. Que Deus aguarde nessa manhã. A minha amiga Rose, que entrou agora, no finalzinho. Rose, entra mais cedo, em nome de Jesus, para ouvir a palavra. Amém, gente? O Senhor nos dando vida e nos permitindo. Amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Graça e paz.